continuando aqui a gravação da parte número 2 e falando sobre o dinheiro. Eu quero que vocês parem para analisar assim, ó. Por que eu falo que o dinheiro está relacionado com a parte de relacionamento? Vocês sabiam que a maioria dos casamentos, a maioria dos relacionamentos, eles acabam por causa da falta do dinheiro? Às vezes é um dinheiro que a gente não tem para comprar um presente para a pessoa que a gente gosta. Às vezes é um dinheiro que a gente não tem para colocar uma comida na mesa. Espera aí que a Tami colocou aqui que está sem voz. Qualquer coisa, Tami, sai e entra de novo, porque tá normal aqui pro pessoal. A maioria dos relacionamentos, elas acabam por conta do dinheiro. Por quê? Provavelmente você já deve ter passado por isso. Toda vez que a gente tá num relacionamento e que o dinheiro tá escasso, tá faltando, você briga com a pessoa, porque você tem um problema. Porque você considera que a falta do dinheiro é um problema para você. Às vezes é pela falta de dinheiro para você comprar alguma coisa para dentro de casa. Às vezes é a falta do dinheiro para você comprar um presente numa data especial. Ou às vezes é a falta do dinheiro para você comprar uma roupa que está naquela vitrine. Aí, sabe o que acontece? O problema, ele gera o quê mesmo? Que eu falei para vocês lá na questão da matemática? Gera irritação, você fica chateada, triste, incomoda, causa raiva. E automaticamente, quando começa a ter esse sentimento, né? Irritação, raiva, tristeza, tudo porque não tá tendo dinheiro, o que acontece? Qual que é o hormônio que libera para o nosso organismo? E por conta disso, a gente briga com a pessoa amada. A gente briga com o companheiro, a gente briga com a mãe, a gente briga com o irmão, a gente briga com o pai. Brigamos com as pessoas com que a gente se relacionamos por conta da falta do dinheiro. Uma coisa tá ligada à outra, eu já vou explicar isso para vocês o porquê. Aí você começa a ter problema no relacionamento. Tudo por conta da falta que o dinheiro faz. Responde uma palavra para mim, o que o dinheiro é para vocês? O que o dinheiro representa para vocês? Estabilidade. O Alif colocou que o dinheiro representa luxo. Mais alguém? Estabilidade, liberdade. Bom, a Carla respondeu em cheio o que realmente o dinheiro representa. O dinheiro não representa estabilidade. O dinheiro não representa conforto. O dinheiro não representa luxo. O dinheiro representa liberdade. Sabe por que representa liberdade? Porque é a liberdade de você fazer o que você quer. E quando você é livre, quando você está liberto, você não fica preso. Se o dinheiro é luxo, toda vez que você não tem o dinheiro, que você está escasso, você se considera pobre, sem nada, na miséria. Estabilidade, a palavra estar. E quando a gente busca no dicionário a palavra estabilidade e tenta buscar o significado dela, ela não se encaixa com a questão do dinheiro. Nem a palavra segurança. Para muitas pessoas, o dinheiro é segurança. Mas aí, quando você não tem dinheiro, você não se sente seguro. O dinheiro tem que representar na sua vida a liberdade. Liberdade de fazer aquilo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, a quantidade que eu tenho. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Dinheiro pode representar segurança, luxo, estabilidade. Não tem problema também. Só o fato de você estar ouvindo o que eu estou falando
já vai fazer muita diferença, mesmo que você não consiga comentar aqui quando der para comentar. Então, o dinheiro ele não é a segurança. O dinheiro ele não pode representar a segurança. Porque o dinheiro, do jeito que ele vem, ele pode ir. E do mesmo jeito que o dinheiro vem, ele pode ir, quem é que faz isso? Não é a liberdade? Direito de ir e vir não é liberdade? Então, como que o dinheiro vai representar a segurança? Então, a partir de hoje, você já começa a tentar mudar essa conotação por dinheiro. O dinheiro, ele é liberdade, direito de ir e vir. O dinheiro vem a mim com facilidade, e ele vai com facilidade. E assim você não se prende a isso. E ele não se torna um problema. Quando você começa a acreditar que o dinheiro é liberdade, ele deixa de ser um problema e se torna um desafio para a sua vida. Agora, outro ponto que a gente tem que começar a analisar com tudo isso é: dinheiro não traz estabilidade, nem segurança. Dinheiro só traz liberdade. Liberdade de você fazer aquilo que você quer no momento que você pode fazer. E automaticamente, isso começa a moldar a nossa vida. Porque quando eu tenho liberdade com dinheiro, eu tenho liberdade para ajudar mais pessoas. Eu tenho liberdade para ir para mais lugares. Eu tenho liberdade para comprar mais cursos e ter mais conhecimento e compartilhar com mais pessoas. Eu iniciei essa mentoria em grupo, né? Não é nem mentoria, é um grupo de vivência. E eu cobrei R$ 21. Alguma das pessoas que conhece a qualidade do meu trabalho e conhece o quanto eu já investi, falaram assim para mim: Keila, você é louca. Você está cobrando um valor muito baixo pela qualidade do seu serviço. E eu simplesmente só falei assim: gente, há 2 anos atrás, eu não tinha R$ 100 para investir em um grupo de mentoria. Eu não tinha R$ 1.000 para comprar um curso. Eu tinha R$ 50 na conta, eu tinha R$ 60 na conta, eu tinha R$ 20. E as pessoas que eu quero atingir hoje estão na mesma condições de vida que eu estava há 2 anos atrás. Então, o valor que eu cobro não é pelo meu serviço, é pelas condições que eu penso, que eu sei na onde eu quero atingir, quais são as pessoas que eu quero trazer para chegar no nível que eu cheguei. Então, cobrar R$ 21 é só uma troca de energia que a gente está fazendo. Porque eu sei o quanto o meu conteúdo vale. Eu poderia muito bem cobrar R$ 80 para fazer grupo de vivência e nem fazer esses encontros online. Poderia. Mas por que eu não quero isso? Porque eu sei que no mercado não tem ninguém que faça isso. E esse é o meu diferencial. E eu sei que eu vou ser valorizada por isso. E eu sei que vocês vão levar essa transformação para a sua vida. Outro ponto a respeito do dinheiro e do relacionamento. Eu quero que você faz aí na sua folha, na sua anotação, uma risca. Tipo assim, ó, vou tentar fazer aqui. Uma folha assim, ó, tá aí. E você vai colocar lá, uma risca. Numa ponta da risca, você vai colocar o número 1. E você vai escrever relacionamento. E esse relacionamento, a gente molda na nossa vida lá na infância. Sabe quem é o nosso primeiro exemplo de relacionamento? Eu quero que você chuta. Quem foi o primeiro exemplo de relacionamento na sua vida? Quem conseguir responder, coloca aí no chat. Mãe. Pelo visto, a Carla, eu já sei que a Carla já está há um bom tempo
O Arif colocou os pais. Exatamente. Nosso primeiro exemplo de relacionamento é a mamãe. Mamãe. É o primeiro exemplo de relacionamento. É a mamãe. O primeiro relacionamento que você teve foi com a sua mamãe lá na barriga. Então, vamos lá. Eu vou contar aqui para vocês uma parte do conteúdo que eu aprendi, que eu estudei dentro da terapia. A partir do momento da concepção, que você foi, que seus pais lá fizeram o ato sexual e você foi concebido no útero da sua mamãe, o óvulo da sua mamãe, o espermatozoide do seu pai fecundaram e nasceu você, o primeiro. Nesse processo que você está sendo gerado, tudo que está ali relacionado com a sua mãe, você acha que é com você na gestação. Tudo o que a sua mamãe passa na gestação, o bebê interpreta como sendo com ele. Por quê? Porque o bebê ele é uma folha em branco. Ele é uma folha em branco. E ele não sabe, ele não tem ainda as capacidades mental de separar pensamento. Então, ele tá ali, ó, em simbiose com a mamãe. Tá assim ainda, em simbiose com a mamãe. É o primeiro relacionamento dele. O cordão umbilical é a fonte primária que alimenta aquele bebê. E todas as emoções que a mamãe sente, ele sente também. Vamos supor que aí eu quero que vocês pensem na sua vida. Imagine aí como é que foi a gestação da sua mãe. Ela foi tranquila, ela foi calma, foi turbulenta, sua mãe passou por muitos processos, sua mãe discutia muito com seu pai, ou seus pais eram separados, e sua mãe sofria por isso. Você, como bebezinho na barriga dela, você não sabia interpretar esses problemas que a sua mãe passava aqui fora. E você achava que era com você. Quando você nasce, até mais ou menos os seus 6 meses de idade, você ainda acredita que faz parte da sua mamãe. Você ainda acredita que tá ali, ó. Aí, o que acontece? Quando esse bebê nasce com 6 meses, ele chora, ele tá com fome. Suponhamos que a mamãe tá lá lavando louça. E você tá no berço dormindo. Aí você chora. Sua mãe ela não vai pegar você com a mão molhada cheia de sabão. Ela vai terminar de enxaguar a mão. Ela vai pegar um pano de prato, vai secar a mão dela. Esse processo vai levar em torno de uns 5 minutos. Para o bebê é uma eternidade. E ele sente um vazio. Ele se sente abandonado. E toda vez que esse comportamento acontece, ele vai registrando aquilo. E é por conta disso que você aprendeu. Esse foi o comportamento que você aprendeu de relacionamento. O primeiro relacionamento que você teve com o mundo e com a sua mãe. Como que a sua mãe era com você? Ela era carinhosa? Ela era ausente? Ela te mimava demais? Dava tudo para você? Você chorava, ela já estava ali colocando a mamadeira na sua boca, uma chupeta na sua boca, um brinquedo na sua mão. Que você sempre tá ali buscando. Se você, um exemplo, tá? Pode ser que se encaixe aí na vida de vocês e pode ser que não. Um exemplo de pessoas que foram muito mimadas na infância. Principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Elas crescem com um sentimento de falta tão grande que elas buscam sucesso a qualquer custo e nunca encontram. Porque elas ficam buscando mamães pelo mundo. E quando não é no sucesso, é no relacionamento. Aí ela busca num parceiro a falta que a mãe fez lá na infância. Aí acontece que fica buscando em outras pessoas o acolhimento que não está se dando. Então, lá, o número 1, o primeiro é o seu relacionamento com a mamãe. A forma com que a sua mãe
Amanda colocou aqui, ó, é normal não se lembrar da infância? Tudo bem, Amanda, não precisa você se lembrar da infância. Quando a gente não lembra muito da infância, não lembra quase nada, é porque a infância foi tão, mas tão dolorida, que o seu cérebro ele se encarrega de não trazer para você lembranças para que essa dor não seja reativada. E pode ser que não também. Pode ser que realmente você não lembra porque você não tem nada de tão especial para ser lembrado assim. E você vai lembrar só das coisas boas. Mas só que eu quero que você saiba que não foi 100% bom a infância. A gente tem que ter essa consciência. A infância não foi 100% boa. A pessoa adulta que interpreta que teve uma infância às mil maravilhas é a pessoa que está colocando vendas nos seus olhos para não ver que lá, realmente, os nossos pais... Ó, eu não estou culpando os nossos pais. Eles fizeram o de melhor que eles poderiam. Só que nós crianças, a gente não interpretou dessa forma. Realmente faltou. E a gente precisa assumir essa falta. E é por isso que a gente cria depressão, ansiedade. Já que eu falei da depressão, é por isso. A depressão é buscar em excesso uma mãe lá no passado. Que não foi gostoso. A depressão, ela vem tão forte em pessoas que às vezes elas acabam sendo compulsivas a alimentar. Ela acaba tendo compulsão alimentar. Ela desconta na comida. Por quê? Porque lá na infância, no momento do choro, a mamãe deu sempre alguma coisa para aquela criança comer. E ela interpretou na vida dela que sempre que ela sentia uma falta de alguma coisa, que ela se sentia abandonada, ela tinha que comer, porque foi lá na infância que a mamãe fez isso. Repetiu um padrão de comportamento. E registrou isso. Aí, nessa linha que vocês colocou, lá na outra ponta, eu quero que vocês coloquem o número 2. Para ficar assim. Não está nem focando aqui. Ó, número 1 e número 2. Esse número 2, o número 1 é relacionamento e que vem com a mãe. E através desse relacionamento que você registrou lá na infância com a mãe, é o relacionamento que você vai ter consigo e com as outras pessoas aqui. Continuando aqui no relacionamento com a mãe, se a sua mãe ela foi muito agressiva com você, se ela te bateu muito, se ela se opôs muito, se ela foi muito rígida com você, quando você cresce, você acaba sendo uma pessoa rígida consigo e com os outros. Aí você quer impor regra para os outros, você quer mandar na vida dos outros, você quer controlar a vida dos outros. E você acaba sendo até um brigão. Aquela pessoa chata, sabe que tá brigando com todo mundo? Tipo os barraqueiros. Sabe aquela pessoa que é barraqueira? Exatamente, aquelas pessoas que são barraqueiras lá, que você não pode pisar no pé dela no meio da rua, que ela já tá brigando com você. Provavelmente lá na infância foi uma criança que apanhou muito da mamãe. E ela só tá repetindo o que ela aprendeu lá. O número 2 a gente vai colocar trabalho. Trabalho / financeiro. E eu quero que vocês aí me falam. Quem é que a gente vai colocar aqui no trabalho? Que tipo de relacionamento lá na infância que a gente vai colocar aqui para se encaixar no trabalho, já que o relacionamento pessoal a gente colocou a mãe. No trabalho, a gente vai colocar o papai. O papai é o nosso primeiro exemplo de trabalho e de financeiro. O papai, a figura paterna, é a figura que tem que nos ensinar a ir para a vida. Na maioria das vezes, se você teve um pai ausente, e nem precisa ser um pai, tá, gente? Não precisa ser um pai. Tem pessoas que não conheceram o pai. E são bem-sucedidas na vida. Quem justifica? Às vezes, pode ter sido uma pessoa que só teve um outro exemplo de figura materna. Quem representou? Quem era na sua família
que representava um arquétipo masculino, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais mandona, uma pessoa que era mais ágil, que fazia mais as coisas. Pode ter sido um tio, pode ter sido um primo mais velho, pode ter sido um irmão mais velho, pode ter sido a avó, pode ter sido até mesmo a sua mãe. Você sabia disso? Que a sua mãe, ela pode ter se representado na sua vida uma figura mais masculina do que feminina de acolhimento? Principalmente essas mamães que eram mais rígidas, que batiam nos filhos. Porque a gente está vivendo num mundo tão caótico que as energias são tudo disfuncionais. Então, o que aconteceu? Se lá na infância alguém representou essa figura masculina para você, como que ele era? Como que ele era essa figura masculina? Ele era ausente? Ou ele realmente te motivava a ir para a vida? E qual é a fase da sua infância que você tem que tentar lembrar sobre essa figura? Se do 0 anos de idade até mais ou menos os 2 anos, você aprendeu o modelo de relacionamento e é a mamãe, dos 2 anos de idade até mais ou menos ali uns 5, 6 anos, é onde vai entrar o arquétipo do papai. Porque é onde a criança está aprendendo a ter o contato com outras pessoas. É onde o bebê começa a interpretar que existe o outro, existe o pai, existe o tio, existe a avó. Depois dos 2 anos, lá para os 3, 4 anos, que a criança começa a saber que existe isso. Que existe um meio social. Aí, se você teve uma mãe que te segurava muito, não vai, não sobe aí, não faz isso, não faz aquilo. Aí essa criança, ela sente assim, nossa, mas agora que eu descobri que eu sou livre, toda vez que eu vou querer subir em alguma coisa aqui, minha mãe fala que não, minha mãe não me permite, minha mãe não me autoriza. Ou o meu papai não me autoriza. E é aí que está o problema dos seus trabalhos, dos seus financeiros. Porque sempre que você está conseguindo fluir, você regrede para trás, você volta. Porque lá na infância, talvez, a mamãe fez você voltar. Sabe quando o bebê está começando a caminhar, que ele quer começar a subir em tudo? Quem tem filho pequeno aqui sabe, e quem não tem filho pequeno, vai pensando aí num primo, num tio, em alguém que tem filho pequeno. A criança, quando ela está começando a caminhar, ela quer subir em tudo, em tudo. Tudo que não pode, que ela vai cair, vai se machucar, ela vai querer subir. E o que os pais fazem? Os pais não deixam, e tá certo. Por quê? Porque pode se machucar, pode acontecer uma coisa pior. E foi isso que aconteceu com vocês. Provavelmente lá na infância teve algum momento que você quis ir para a rua e você não pôde. Você quis dormir na casa de uma coleguinha e você não pôde. E você registrou isso. Só que você registrou isso e foi um trauma para você registrar isso. Que hoje você repete isso na sua vida profissional. Porque é nessa fase que a criança desenvolve as habilidades para ela ir para a vida, a capacidade de fazer o dinheiro. Construir. Do 0 até os 2 anos, a criança registra como se relacionar com o mundo e consigo mesmo. E depois, a ir para a vida. Qual que é o terceiro pilar? Faz assim, ó. Monta uma pirâmide de cabeça para baixo e coloca o número 3 embaixo. O terceiro pilar é o equilíbrio dessas duas fases. O terceiro pilar é o equilíbrio dessas duas fases. É onde a criança já aprendeu a se relacionar com ela, e ela se nutre, ela se acolhe, ela se ama, porque a função da mãe é essa: acolher, aconchego, carinho. Da bronca também, mas a principal função é essa. Se faltou, você vai ficar buscando em outros lugares. A função do pai é ensinar a ir para a vida, a ir para o mundo.
a agir. Se você não tem problema de trabalho financeiro, você não tem problema com seu papai. Agora, se você tem problema de fazer com que o dinheiro fique na sua vida, você tem problema com a sua mamãe. Por quê? Quem é que ensina a acolher? Acolhimento. De quem é a função de ensinar o acolhimento? Não é da mamãe? Para o dinheiro ficar, tem que se sentir acolhido. Porque o dinheiro é uma energia. Para vocês ficarem aqui na reunião comigo, vocês estão se sentindo acolhidos. Essa é a minha energia. Vocês se conectaram comigo quando vocês sentiram a atração para comprar a participação de vocês no grupo de vivência. De alguma forma, vocês se conectaram comigo. Ou com alguma história de vida, ou com a minha transformação, ou com os conteúdos que eu já passei, e vocês vê uma oportunidade de evoluir. O 3 é justamente a função desses dois. Agora que eu tenho a função mãe, e agora que eu tenho a função pai, eu não tenho que esperar mais por eles. Eles já fizeram tudo o que eles poderiam fazer. Agora é vocês que têm que aprender essas duas funções e se dar. Tá, meu pai eu não tive um pai presente. Mas eu sei, toda vez que eu entrego um currículo, todas as empresas elas me contratam para fazer o serviço. Só que eu não estou conseguindo administrar o meu dinheiro. Então eu não tenho problema de trabalho. Eu tenho problema de acolher o meu dinheiro. Ah, eu não estou conseguindo arrumar relacionamento. Todo relacionamento que eu arrumo é uma bosta, é um cocô. Só relacionamento, porque a grande maioria das perguntas também na enquete, as pessoas colocaram lá que estavam em relacionamentos conturbados. Esse relacionamento conturbado, por quê? Tem alguma função distorcida. Você está fazendo o papel de mãe na vida do seu marido, você está fazendo o papel de amiga na vida do seu marido, você está fazendo o papel de esposa, mas está sendo aquela esposa mais yang, com uma energia mais masculina de querer mandar. E se tudo isso estiver disfuncional, o seu casamento ele vai por água abaixo, porque você não está fazendo o papel de mulher no relacionamento, que é o acolhimento. Mas quando você não está fazendo esse papel certo, é porque você não está fazendo com você primeiro. No começo, meu relacionamento também era conturbado. Também tinha muitas brigas. E foi aí que eu comecei a entrar no processo de autoconhecimento. Foi justamente por conta disso, porque eu não queria passar por coisas que eu já passei antes. Eu não me permitia. E eu falava assim, não, eu preciso encontrar uma solução para isso. Aí eu parei de achar que eu tinha um problema e eu comecei a ver que eu tinha um desafio. E foi aí que eu fui mergulhando no processo de autoconhecimento. Foi aí que eu fui parar no mundo da terapia. E foi aí que eu acabei fazendo formação de terapeuta. Porque eu precisava de uma solução. Eu, que ele era extremamente ciumenta. A ponto de matar uma. Mas não via que às vezes era eu que estava fazendo o papel errado. Isso em relacionamentos anteriores. Nesse meu relacionamento que eu tenho agora com o Diogo, foi só o começo. Só os 3 primeiros meses que foi assim. E ainda bem, porque foi o que eu falei, não, eu preciso mudar, gente. Isso aqui não é normal. Esse ciúme que eu tenho aqui não é meu, porque eu sou tão insegura assim. Gente, eu tinha muita autoestima. Não eram ciúmes por falta de autoestima, não. Eu tinha muita autoestima. Eu sempre me senti muito, muito bonita. Bonita, inteligente e com muita capacidade, porque eu ainda morava sozinha. Eu ainda morava sozinha, ou seja, eu não precisava dele para nada. E eu queria saber por que eu tinha tanto excesso de ciúmes. E aí encontrei a resposta. Lá na minha infância. Com 5 anos de idade, eu fui morar com a minha avó. E naqueles 5 anos de idade que eu fui morar com a minha avó, sabe qual que eu registrei no meu subconsciente? Eu registrei que meus pais, eles não me amavam. E que eles me trocaram pela minha irmã. Porque com 5 anos de idade, eu ganhei uma irmã.
Minha irmã tem 3 anos de diferença de mim. Eu ganhei uma irmã e fui morar com a minha avó. O que essa criança registrou? Eu fui trocada. Meus pais não me amavam. Foi isso que a minha criança registrou. E eu descobri isso só dentro do processo de autoconhecimento. E eu repetia em excesso de ciúmes na minha vida adulta. E me fazia muito mal. Eu não conseguia ter relacionamento saudável. Então, o processo de autoconhecimento de vocês têm que realmente buscar saber o que vocês interpretaram na infância. E não o que realmente os seus pais fizeram de ruim. Porque os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles podiam. E eu acredito que os meus pais, quando eles colocaram eu para morar com a minha avó, eles realmente fizeram o melhor. Eles não tinham condições, talvez, financeira para arcar com tantas despesas naquela época. E eles não deixaram de me amar. Eles sempre me amaram. Só que eu me senti tão abandonada, trocada, que não tinha como eu registrar aquela emoção de outra forma. Então, o número 3 é exatamente você conseguir englobar tudo isso e buscar o equilíbrio. Quando você volta lá na sua infância e você começa a pensar assim, por que eu penso assim? Por que isso aqui está acontecendo? Por que isso aqui está se repetindo? Vamos falar um pouco de relacionamento, né? Porque o meu ciúmes, ele se repetiu em 3 relacionamentos. Porque e justamente quando tinha outra pessoa, outra mulher, para mim era uma competição. Eu falava assim, gente, isso é uma competição, ele vai me trocar de novo, ele vai me abandonar. E esse sentimento era da onde que veio? Lá da infância. O medo de ser trocada, o medo de ser abandonada, que veio lá da infância. Porque foi lá que eu registrei o primeiro abandono. Eu quero que vocês pensem comigo assim, ó. Pense aí em alguma coisa que você conquistou a primeira vez na sua vida. Pode ser qualquer coisa. A sua primeira tatuagem, o seu primeiro brinco, a primeira coisa que você conquistou na sua vida. Como é que foi a sua reação? Falando de felicidade, como é que foi a sua primeira reação? A gente não ficou feliz? Quando o seu primeiro aniversário, pensa lá no seu primeiro aniversário, no seu primeiro presente que você ganhou, que você se recorda. Porque nossos pais têm mania de fazer aniversário antes dos 5 anos de idade. Porra, mano, a gente nem lembra. Minha mãe fez meu aniversário de 1 ano, eu nem lembro. De 2 anos, eu nem sei. Tem foto. Não sei nem por que eles fizeram. Só gastaram dinheiro. Porque a gente não lembra. Agora, dos 5, 6 anos pra frente, a gente já consegue lembrar. No meu aniversário de 8 anos, eu tava morando lá na Bahia. Eu cheguei lá, eu não tinha nem amigas. Minha avó fez um bolinho e chamou as meninas que tinha na vizinhança. Eu fiz novas amigas no meu primeiro aniversário. Eu gostei. Só que eu ganhei um bolo que eu não gostava, que era um bolo de chocolate. E minha avó nem sabia disso. Mas mesmo assim, a festa foi incrível para mim. Ou seja, hoje, toda vez que eu ganho um aniversário, uma festa surpresa, eu acho incrível. E não me importo com as coisas que vai ter, se vai ter bolo, se não vai ter bolo, se vai ter salgadinho, se não vai ter, eu só quero saber das pessoas que vão estar ali. Por quê? Porque foi lá atrás que eu registrei assim. Se você não comemora o seu aniversário, por que você não comemora o dia que você nasceu? Se você é único. Não tem ninguém na face da Terra como você. E nunca vai ter. Essa parte da introdução é o que eu queria trazer para vocês começarem a analisar realmente o que aconteceram lá na infância, tá? Do 0 até os 2 anos de idade, mais ou menos, é caracterizado o seu relacionamento interpessoal com a sua mamãe. Dos 2 anos até os 5, mais ou menos, é caracterizado o seu relacionamento com o seu papai. Como é que esse papai foi? Foi mais ausente? Foi mais presente? Depois disso tudo, você começa a assimilar onde realmente está o seu problema.
Seu relacionamento, seu problema está com a sua mãe, em você. E quando eu falo assim, tá, meu relacionamento tá com a minha mãe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dar acolhimento. Eu tenho que me dar amor. Eu tenho que me dar tudo aquilo que ela me faltou. O meu problema tá com o meu papai. O que você tem que fazer? Você tem que agir. Você tem que se empurrar para a vida. Você tem que fazer aquilo que seu pai não fez. O nosso pai, a figura masculina tem que nos empurrar para a vida, nos motivar. Então você tem que buscar uma motivação que você não teve, que você não ganhou. Porque foi a forma com que você interpretou na infância. Keila, eu tenho problema em todas as áreas. Olha uma e foca nela, e a outra vai ser consequência. É como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Depois que a gente monta as 3 partes, vira uma pirâmide. E aí você consegue escalar o topo da sua pirâmide.